13 de fevereiro de 2025, Guaíba, Rio Grande do Sul. Quando achávamos que Deise Moura dos Anjos não poderia fazer mal a mais ninguém, a serial killer do bolo envenenado consegue criar uma outra virada na história. Deise já tinha escolhido sua próxima vítima. Seria ela mesma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado, o Bolo Envenenado parte 4, que seria o final. Será? Já tá gravando? Vamos lá. Olá, sejamos... É a emoção do plantão. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não der, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final, eu sei que você vai vir, porque... Será que é o final? É um plantão urgente do caso Bolo de Torres, o bolo envenenado, da Deise Moura dos Anjos, que estava sendo apontada como autora de várias mortes da mesma família ligadas ao envenenamento que a gente tem acompanhado. Tem aqui no canal parte 1, parte 2, parte 3, essa parte 4 final, espero que seja, apesar de que a polícia vai divulgar no dia 20 de fevereiro de 2025 o inquérito fechado da história. Então podem ser que venham novos elementos, porque esse é um caso que a gente está acompanhando desde o 23 de dezembro de 2024 e ele vem se trazendo novas temporadas a cada semana. Então, vamos dizer que seja o final até agora, porque existe um fim. Existe um fim porque a Deise, ela como a grande autora de tudo, ela não deixaria ninguém mais escrever a sua própria história. Como a gente já tem 3 partes, eu não vou me aprofundar direto em tudo como a gente já fez antes, porque tem os outros ali que tem novos elementos. Se você quer saber mais, até mesmo para sentir o quente da história, eu te convido a assistir a parte 1, parte 2, parte 3. Tem aqui no descritivo o link para a playlist especial deste caso. Mas vou trazer um resumão, porque vai que você também quer saber um pouco mais, para a gente chegar no final. Agora eu vou trazer quase uma história cronológica, não 100%, porque essa história pede um vai e vem, mas eu vou trazer um possível fim que aconteceu agora, hoje, estou gravando hoje, no dia 13 de fevereiro de 2025, saí da live, vim correndo para casa, nunca recebi tanta mensagem, muito obrigado a todos vocês que me avisaram, que me contaram, que querem ouvir aqui. Então, por isso que eu vim, já vai entrar no ar. Vou pegar a história como ela começa. A história começa no dia 23 de dezembro de 2024, com uma notícia que lá em Torres, uma cidade litorânea, do Rio Grande do Sul, várias pessoas haviam passado mal, uma possível intoxicação alimentar, e que 3 pessoas uma já tinha morrido, 3 pessoas já haviam morrido, outra pessoa estava passando muito mal, com risco sério de vida, e um outro que era uma criança de 10 anos também. Então veio primeiro um turbilhão. Família envenenada ou família passa mal, de onde veio? E lembrava bastante mesmo nesse mesmo período que em dezembro de 2023 teve a Amanda Partata, que fez isso também lá em Goiânia e também envenenou a família do que ela chamava de noivo. Tem aqui o caso para você assistir também. Então ficava assim, nossa, será que é o envenenamento do fim do ano? E se confirmou que era. A primeira pessoa olhada foi a Zeli dos Anjos, que era a mulher que tinha feito o tal do bolo. Mas daí se perguntava, ela também estava passando mal, ela também estava entre a vida e a morte. Será que ela queria tirar a própria vida e a vida dos seus? Ou ela, de repente, queria simular que ela não era? Fica sempre essa possibilidade. Só que a polícia vai começar a trabalhar e a gente vai começar a entender, principalmente, a ligação de todos. A Zeli dos Anjos é uma senhora que havia perdido o marido em setembro de 2024, meses antes daquele fatídico final de ano. Ela tinha como hábito fazer um bolo de reis, um bolo de Natal comum, que era aquela coisa do bolo esperado da tia Zeli, que só se faz nessa época do ano, e se sabia que existia esse bolo, ela tinha esse costume, inclusive, de dividir isso com a família. Tem fotos dela anos anteriores, inclusive com a sua nora, a Deise dos Anjos, e seu filho, e ela nessa coisa que era tradicional.
Imagino que a Zeli estivesse arrasada, ela vinha de um sepultamento de um marido há pouquíssimo tempo, a vida dela tinha mudado, e ela vai visitar as suas irmãs. Ela estava numa cidade, Arraio do Sal, Arraio do Sal, é onde ela morava. E ela morava em Arraio do Sal, mas ela também tinha uma outra casa em Canoas, que é um ponto importante de se saber, uma família normal, batalhadora do dia a dia, com um conforto que lhe é possível dentro da sua vida financeira. E ela vai visitar essas irmãs dela, que são a Maída e a Neuza, que moram em Torres. Eu vi no mapa, fica 30 minutos de distância entre Arraio do Sal e Torres. São Paulo, você tem bairros que você demora 7 horas para chegar, né? De um para outro. Então é um lugar muito próximo, muito possível, uma região muito bonita, litorânea. E ela leva esse bolo no dia 23 de dezembro. Lá ela encontra, na casa das irmãs, não sei de qual das irmãs, mas encontra a Maída com o marido, Maída irmã de Zeli, a Neuza, irmã de Zeli, também com o marido, e junto de Neuza estava Tatiana, que é a filha da Neuza, ou seja, sobrinha da Zeli, prima do filho da Zeli, né? A Tatiana tinha um filho ali junto com ela de 10 anos. E junto com a Maída e a Neuza estavam seus respectivos maridos. Ali naquela confraternização, o bolo é servido. E quando é servido, algumas pessoas estranham o sabor. Isso vai, para mim, remeter, na cabeça da Zeli, um sabor que ela sentiu meses antes, quando o marido dela vai perder a vida. Ela pede para as pessoas pararem de comer o bolo, mas as pessoas já tinham comido, as pessoas param e já começam a passar mal. O marido da Maída come o bolo, mas não morre. Ele passa mal, mas não morre. O menino de 10 anos come o bolo, não passa mal, mas também não morre. As duas irmãs da Zeli morrem rapidamente, assim como a Tatiana, a sobrinha dela. A Zeli fica entre a vida e a morte. Então você tinha ali, e o marido da Neuza não come o bolo. Então você tinha a Zeli, a Neuza, a Maída, a Tatiana, o filho da Tatiana e o marido de uma das irmãs que comeram o bolo. Daqui, 3 morrem. E ainda tinha na casa uma 7ª pessoa, que era o marido da outra irmã, que não comeu o bolo, então não passou mal. Naquele primeiro anfã, que eu já comentei, ficou-se a dúvida se poderia ser a Zeli, uma vez que ela que teria feito o bolo teria uma lógica, mas ela comeu, fica esquisito. Só que naquele momento mesmo, já tem inclusive uma amiga da Tatiana que já procura a polícia e já avisa que a Tatiana tinha falado para ela dos problemas com a Deise. Deise, nora da Zeli, esposa do filho da Zeli. Ou seja, uma parente, não consanguínea, mas uma parente de parentesco. A Deise estava naquela família há mais de 20 anos. Essa amiga da Tatiana, dessa sobrinha que morre, a sobrinha da Zeli, ela já passa para a polícia as primeiras impressões, porque a Tatiana tinha comentado com essa amiga que a Deise, primeiro existia um zum na família da estranheza da morte do marido da Zeli, do sogro da Deise, e também de ameaças, de mensagens ameaçadoras. Ela mandou mensagens do tipo, não vou aqui, porque está nos outros especiais, mas do tipo, eu vou enterrar todos vocês, eu vou chorar, eu vou, sabe aquela coisa? Eu é que vou enterrar, eu vou no seu velório. Então era uma ameaça do tipo, você vai morrer primeiro que eu. Como você sabe disso? Por que existiu uma desavença entre a Deise e a família toda? Porque quando ela conhece o marido da Zeli, o filho da Zeli, o que vem a vir a ser marido da Deise, 20 anos atrás, ou seja, você está falando de 2004, isso, 2005, ela primeiro que ela fica de fusquinha com a prima do marido, que ela tinha sido criada como uma irmã, porque até a proximidade de idade e tudo mais ali dentro da família, porque a Tatiana foi casar, olha o motivo, a Tatiana foi casar numa igreja que ela queria ter casado, que é uma igreja da escola delas, e a Deise queria ela casar primeiro. Ela não suportaria a ideia de não ser a primeira a casar na igreja. E a Tatiana fala, desculpa minha filha, mas eu vou casar, o problema é teu, eu tô nem aí. E ela obriga o marido já a romper com a prima e irmã dele. Já é um primeiro rompimento. Quando ela casa, e ela vai e casa meses depois, que ela casa com o filho da Zeli, a Zeli, o filho, tinha uma conta corrente conjunta, e a Zeli tira R$600 dessa conta. A Deise faz um escândalo, parece que faz até boletim de ocorrência,
E a Zeli imediatamente deposita o dinheiro. Era uma conta dela também. Pelo que eu entendi, a conta era da Zeli com o filho. E ali teria que se terminar o assunto, a história toda. Mas não vai acontecer. Essa birra dela vai ficar durante anos. Ela vai e rompe e volta com a família inúmeras vezes. Foi um mal-estar criado e continuado e desejado por ela e mantido. Ela e o marido por trabalhar numa multinacional, ele acabou mudando muitas vezes de cidade, o que facilitava, inclusive, o distanciamento da Daisy com a família do marido. Ela meio que parecia que queria o marido só para ela. Depois, com o advento da Covid, eles voltam a morar ali perto da casa dos pais da Zeli e do esposo dela. Ela já estava grávida, ela já tinha filho, inclusive a avó queria a Zeli ficar mais próximo do neto, motivos óbvios, né? E tem outra desavença no meio disso tudo, porque quando o menino vai se formar já no pré, eu chamo de pré, mudou muito, mas olha, tem uma festinha de fim de ano, de passagem dessas coisas de escola disso, de básico para não sei o quê, mas é bem criancinha ainda, na minha época seria o pré, para ir para a primeira série, a Zeli pede para ir ver essa festa do neto. E tinha uma ordem da escola, que por conta da Covid, só poderiam ir os pais. Tá certo, tinha uma ordem da escola, mas a avó só tá pedindo uma coisa dessa, não precisa brigar com ninguém. Fala, olha, não pode, meu amor, porque não dá, a escola não deixa. Só que ela briga com a sogra, e ela rompe com a sogra, e ela bloqueia a sogra em tudo que é lugar. Tanto que tem, inclusive, uma foto, em 2021, com o bolo, com a Zeli, com o marido da Zeli, com o filho, com a Daisy e o neto, com esse bolo, em 2021, que é uma tentativa de reaproximação. Eles vão, eles voltam, eles brigam, e ela exigia que a sogra pedisse perdão para ela. Ela falou, amor, perdão, não vou te pedir, não fiz nada. Vamos voltar a ser uma boa? Porque a Zeli queria voltar a ser uma boa com o filho dela. Então, pelo filho e pelo neto, ela até engoliria seco aquele ser que devia ser uma pessoa muito chata, por sinal, por tudo que você vai lendo sobre ela. E aquele dissabor vai se construindo todo um desejo de finalizar aquelas pessoas que, uma vez que agora estamos todos juntos não quero mais que estejamos. Em 2023, em 23 de dezembro de 2024, com o advento do bolo de Reis de Torres, que morrem 3 pessoas, outras ficam gravemente quase entre a vida e a morte, e a possibilidade, a polícia começa a investigar e descobre que aquele bolo de Torres tinha sido envenenado por arsênio. Arsênio é um veneno, tal, está explicado lá nas outras partes. Com isso, eles precisam entender de onde veio esse arsênio. Eles vão à casa da Zeli e fazem buscas. Na casa da Zeli, eles encontram, lá em Arroio do Sal, eles encontram uma farinha aberta com arsênio. O que claramente chama a atenção da polícia, se a Zeli queria envenenar as pessoas, ela não precisa misturar o arsênio na farinha. Ela pega o arsênio e põe. Na verdade, o que se deixava muito claro ali é que a Zeli usou uma farinha envenenada sem saber. Envenenada por quem? Por quê? Qual a motivação de uma pessoa querer envenenar aquelas pessoas? Por que alguém desejou um bolo envenenado que fosse feito para aquelas pessoas? Você precisa buscar motivação até para você poder encontrar o autor. Ali começa a construção. Lembra que a amiga já tinha dito? Tatiana, da Daisy. A Daisy chega a levar para o hospital, para a sogra, uns quitutes e uns sucos, que são jogados tudo fora porque a família já estava desconfiada que a Daisy estava envenenando as pessoas. Uma pena, porque quando foi periciado, parece que não tinha mais possibilidade de saber se tinha ou não veneno ali naquele lugar, porque ela estava na vula dela de pegar. A polícia pede o celular da Daisy e ela já imediatamente, ela se entrega muito, ela antecipa respostas de perguntas que ela acha que ela sabe que vão fazer. Ela já vira para a polícia e fala, olha, talvez você encontre aí buscas por veneno, tá? Mas eu só busquei porque depois estavam falando, começa os zum que foram envenenados, eu queria entender que veneno é esse, então talvez você ache busca de veneno. Ela já está entregando que alguma coisa ligada a isso vai ter. Só que ela acha que apagando o histórico a polícia não recupera. A polícia recupera tudo hoje, tá? Não adianta. Quando recuperam o celular dela, já estão em paralelo, entendendo?
que o pai, o sogro da Daisy, o marido da Zeli, havia morrido de maneira parecida lá no dia 6 de setembro, 5, 6 de setembro de 2024, meses antes daquele fatídico, daquela chacina de veneno. E se descobre que, inclusive, à época, a Zeli, ela estava desconfiada, só que a Daisy teria sido mais esperta. Porque aí a polícia começa a construir. Enquanto você constrói paralelo aqui dessas mortes e dessas tentativas de homicídio, vai se abrir uma nova investigação, que é a morte do sogro, que aconteceu meses antes. Na morte do sogro, a Zeli, depois, por isso que eu falei do sabor, a Zeli recorda que a Daisy foi com o filho visitar os pais, pós aquelas enchentes horrorosas no Rio Grande do Sul, que os pais perderam muita coisa, acho que até em Canoas, ele morre em Canoas, se não me engano. E o filho vai visitar a mãe e o pai e leva umas bananas que teriam sido da enchente, mas que poderiam ser comidas, porque estavam sendo vendidas, estava podendo. E a Daisy leva um leite em pó e deixa para eles. O leite em pó é colocado no café para a Zeli e para o marido. O marido toma e morre. A Zeli sente aquele sabor e para. A Zeli também passa mal. A Zeli já tinha sido envenenada em setembro. E a Zeli não morre. É o mesmo sabor que, quando apontado na hora do bolo de Torres lá em dezembro, ela deve ter se conectado àquele setembro. Tanto que ela fala para parar de comer, porque ela falou, é a mesma coisa. A Zeli já devia estar muito ligada. Porque quando o marido dela morre, ela insiste, a Zeli, de ficar querendo saber o que aconteceu com o marido. A Daisy entra no meio e fala que aquilo está acabando com a família, que o filho da Zeli, o marido dela, está muito mal, muito triste, se sentindo culpado pela morte do pai, uma vez que ele levou as bananas que poderiam ter matado o pai de intoxicação. Ela já determinou que quem matou foi a banana. Pela família, a Zeli engole a seco e enterra o marido. A Daisy queria a cremação. A Zeli enterrou. Como você tinha ali, a polícia já chegando perto da Daisy, e tem essa história, eles exumam o corpo do marido da Zeli, o sogro da Daisy, e é encontrado arsênio, porque o arsênio fica, inclusive, no cabelo, fica em umas partes mais fáceis de você conseguir detectar depois da morte. Graças a Deus, graças à inteligência da Zeli, esse homem não foi cremado, porque assim se construiu mais uma prova de morte. A Daisy é presa, já vai presa por conta também de tudo isso, ela já está presa, e ali começa a se construir uma linha de tempo de mortes. Porque a polícia já encontra no celular da Daisy buscas por arsênio e veneno meses antes inclusive da morte do sogro, o que já colocava ela como autora possível e principal. Tem até um período que tem um feriado que, pós-morte do pai, do marido dela, do sogro dela, eles vão passar um feriado com a Daisy, com a Zeli, que eu acho que é a última vez, inclusive, que ela vai passar por ali. E a Daisy fica muito nervosa com o marido, porque ela fala, como você só ficou dando atenção para sua mãe? Pelo amor de Deus, o marido da mulher morreu, que é o pai do seu... É uma conexão entre mãe e filho, na tristeza do partida de alguém. É que quando a pessoa é muito autocentrada, ela não entende que existem emoções além dela, né? Ela acha que tudo tem que ser para ela. E ela cobra o marido, fala que elas nunca conversaram em 20 anos de casado como ele conversou com a mãe naquele feriado. Uma pessoa completamente sem sentimentos, mas com muitas vontades de sentir. Ali naquele feriado, ela já fica buscando de novo sobre veneno. A polícia vai começar a fechar o cerco na Daisy, descobre então a farinha na casa da Zeli, o sogro morto, entendendo a dinâmica dos tempos de quando ela chega da banana, o sogro morre, depois do dia 15. Possivelmente, nesse dia, a Zeli conta que na casa dela havia 2 farinhas, uma fechada e uma aberta. E é essa farinha aberta, quando ela deposita ali o veneno em novembro, que ela usa para fazer o bolo. E tem uma coisa muito impressionante. A Daisy não estava preocupada em quantas pessoas mataria e quem ela mataria. Ela queria que a Zeli morresse. Isso é sem dúvida. Agora, ela não sabia que para quando aquela farinha seria usada, para que fim seria usada. Ela já devia prever que ia começar os bolos de reis.
E ela sabia que a Daisy a Zeli ia acabar até se colocando muito em cima disso, em função da tristeza da morte do marido, tentando manter o Natal aceso naquele seio familiar. A Zeli chegou a pensar em fazer o bolo primeiro para um grupo de amigas de oração dela, da igreja dela, lá da cidade, só que calhou de não bater data e essa Daisy poderia ter matado ainda pessoas que ela nem conhece. Só que ela acertou mais ainda, porque olha só, chega dezembro, a Zeli faz o bolo para a família e ela ainda consegue matar a Tatiana, aquela que ela detestava que casou na igreja. Ela devia estar se achando a melhor das melhores, ela devia rir muito internamente, externamente, nos seus cantinhos, porque ela, de novo, não matou a sogra. A mulher pega o sangue dela para fazer antídoto de veneno de arsênio. Mas matou a Tatiana, que já era um de sabor. E com certeza eu já também não gostava das tias do marido. Então ali foi um frenesi. Um frenesi esse, que a gente vai descobrir ainda, que já passou por mais uma etapa. Só que a gente não sabia. Daisy presa, os envenenados aparecendo, as histórias sendo conectadas. O marido e o filho foram analisados. E eles tinham também, o marido e o filho da Daisy, tinham arsênio no corpo. E é descoberto que no dia 16 de dezembro, se eu não me engano é dia 16 de dezembro, ela fez um suco de manga para o marido, porque o marido dela já estava querendo a separação. E aquilo estava afrontando ela. Porque, desculpa, mas não é porque ela ama o marido. É porque um tipo de pessoa como essa não se permite perder nada nem ninguém. Quem ele pensa que é para não ficar comigo? As pessoas raciocinam dessa maneira. Não é amor, não é nem posse, é maldade mesmo, é o desejo de manter sob o seu domínio. Ela manteve durante 20 anos, conseguiu. O marido analisado se descobre o veneno. E ela tinha feito um suco de manga para o marido no dia 16 de dezembro. Se sabe essa data porque esse marido toma esse suco. E o filho dela também. Ela fica muito nervosa quando vê o filho tomando. Ela faz até o menino vomitar. Só que os dois passam mal e os dois vão para o hospital. Então você tem a data, você sabe que aquele período ele estava intoxicado por conta de ter ido ao hospital. Então você já tem ali, porque o arsênio fica no corpo. Ele é um veneno que vai de pouquinho em pouquinho, é que ela estava muito no frenesi de matar todo mundo de uma vez. Na alta dosagem você morre logo, mas senão ele vai ficando, esqueci a palavra que é, ele vai ficando no teu corpo. Por isso que se descobre, mesmo, se descobriu em janeiro de 2025. Não foi em dezembro, foi em janeiro de 2025 que se descobre que o marido, filho da Daisy, o filho da Zeli e o marido, que é marido da Daisy, também estava na linha das mortes dela. O marido não acredita, ele não consegue acreditar nisso. Muita gente perguntou, eu já falei sobre isso, vou repetir aqui. É óbvio que ele não consegue acreditar, e eu entendo isso. É uma questão de que quando você é confrontado com uma realidade tão absurda, você se sente burro, incapaz, idiota, manipulado, usado, bobo. Então, negar o fato é se negar a si mesmo de você não ter visto nada. Quantas vezes você vira para alguém te conta, você soube de tal coisa, e você fala assim, não acredito, não pode ser. Por quê? Acreditar significa que eu fui cego. E sim, somos, e faz parte da vida. Esse homem, inclusive, foi muito apontado, a polícia investigou para saber se ele poderia ser coautor, não, ele foi tirado totalmente dessa história, até porque ele poderia ter sido uma vítima junto com o filho dele. As coisas vão andando, a Zeli tem altas, ele sai do hospital, o menino de 10 anos já saiu do hospital um pouco antes, e a Daisy vai presa e nega. E a polícia vai achando mais e mais provas. Além das buscas do celular, além das datas colocadas e tudo mais, a Daisy ainda me fez o favor de botar o nome dela nas notas fiscais de compras de arsênio. Ela tinha mais de 5 compras de arsênio, 5 notas fiscais. Porque é óbvio, para você comprar uma coisa na internet que vem numa entrega normal, você precisa ter nome e CPF, você precisa ter uma nota fiscal. Estranho é como ela conseguiu comprar isso, né? Eu acho que a polícia precisa investigar os lugares que estão vendendo, porque a Amanda Partata comprou um ano antes, em 2024, 2023. A Daisy compra em 2024. Então está muito fácil comprar arsênio com nota fiscal, inclusive. Eu acho que esses locais onde a Daisy comprou, eles têm que ser fechados, porque eles são corresponsáveis pela morte dessas pessoas.
Não se pode comprar assim, não se pode vender dessa maneira. Eles venderam, então eles são responsáveis. Ué, como é que pode? A minha opinião é essa, eu acho que eles tinham que também investigar esses locais, fechar e colocar ali algum crime em cima dessas pessoas, porque é lógico que a Daisy estava no fã de matar, mas quando você facilita a vida de uma pessoa como essa, né? Ela procurava muito a aquatofana, que eu vou fazer no especial, estou fazendo uma grande pesquisa, estou lendo um monte de coisa sobre isso, que é fascinante essa história, que foi a mulher que na Itália, acho que é 1700, quando que é? Esqueci o ano agora. Que ela fazia aquatofana, era a Giulia Tofana, que ela criou uma aquatofana que era um veneno que matava principalmente os maridos de mulheres. Ela tinha um foco de super-heroína. Ela fazia esses venenos para as mulheres que eram abusadas pelos seus parceiros, companheiros e maridos, e elas assim conseguiriam a liberdade daquele homem do mal. Tem um ar Dexter da vida, mas não pode matar ninguém, né? Então ela queria descobrir essa aquatofana e nunca ninguém soube qual é qual é a poção perfeita. E essa sabe-se que tem arsênio. E ela estava tentando descobrir, ela tinha esse fascínio de se tornar talvez a nova Giulia Tofana, a Daisy Tofana, dos anjos. Ela pararia de matar se ela não fosse, depois de dizimar toda a família, ela ia passar para outro lugar. A Daisy está sendo investigada, inclusive, pela morte do pai dela, porque parece que ela vira e fala, ele morreu igual ao meu pai. Então, né? Está sendo investigada pela morte do pai dela e parece de outras pessoas. Se tem a possibilidade de ela vir a ser aí uma serial killer, envenenadora, uma serial killer. Nós vamos descobrir ao longo dessa trajetória que ainda vem por aí. Dito tudo isso, acho que falei tudo, né? Que estava faltando para entrar no momento final. Chegamos então vamos chamar de capítulo final desta série, porque às vezes tem séries que não tem a crise de spin-offs, que continuam, talvez a gente tenha novas. Mas esta daqui, do Bolo de Torres, eu acho que se finaliza com a própria Daisy. No dia 12 de fevereiro, ela fez algumas audiências, sempre negando, falando que é inocente, blá, 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 blá. Ela, no dia 12 de fevereiro de 2025, o advogado do marido dela, do filho, né? Ele vai e pede o divórcio, a separação da Daisy. E parece que ela fica muito... porque é óbvio que ela tinha as informações lá dentro. Para ela devia estar sendo importantíssimo ouvir que o marido dela não acreditava que ela fosse uma envenenadora. Então aquilo devia acalentar ela que eu não vou perder tudo. Porque, pelo amor de Deus, quem é que vai deixar um filho, um menino, visitar uma mulher dessas? Não dá. Então ela tinha ainda, eu acho que aquela chama da esperança de que ela não perderia tudo e todos. Ela teria ainda a possibilidade de manter o casamento, o marido e o filho. Só que o marido pede a separação no dia 12 de fevereiro e o advogado da família vai até a penitenciária onde ela estava e ela, inclusive, entrega a aliança de casamento. Aquilo devia ser para ela o final da última possibilidade de um dia ainda ser alguém. Então ela tira aquela aliança, entrega para o advogado e parece que ela ficou muito transtornada. O advogado, inclusive, avisa que ela estava muito angustiada, muito ansiosa, muito transtornada e que eles temiam, inclusive, que ela viesse a tirar a própria vida, que foi o que aconteceu. No dia 13 de fevereiro, ela resolveu encerrar uma história que nunca teremos respostas. A Daisy, ela é encontrada no dia 13 de fevereiro de 2025, às 8 horas da manhã, dentro da penitenciária. Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, onde ela estava numa cela individual, inclusive, até, né, por conta de pessoas... fama dentro da cadeia nunca é boa, fama na cadeia de uma pessoa dessas é pior ainda. Então ela estava numa cela reservada, só para ela, parece que a cela era limpíssima, ela mantinha a cela, que bom, pelo menos isso. E ela é encontrada às 8 horas da manhã, pela aquela ronda da parte da manhã. Ela pegou a própria camiseta dela, rasgou essa camiseta, construiu com ela o que eles chamam de jiboia, no termo lá da polícia da cadeia, que outros chamam de Tereza, parece que eu entendi. Tereza é lençol amarrado em lençol. Jiboia, eu acho que é esse tipo de coisa. Ele criou uma jiboia com a própria camiseta e findou-se, tirou a própria vida
dessa maneira drástica e terrível que é tecnicamente chamada de asfixia mecânica, que é o enforcamento, né, pela camiseta. Ela ainda estava com vida quando a equipe da Ronda chegou, ela ainda estava com sinais vitais, tentaram uma primeira reanimação, chamaram o SAMU, mas ela perde a vida ali já no próprio atendimento dela. Pós-morte, se constatou, inclusive, que ela deixou um manuscrito onde ela diz que ela é inocente, que ela estava em depressão, que ela não faz uma confissão. Ela não tem a dignidade de, pelo menos, contar o porquê, como e nada mais. Ela se mantém ainda, mantendo na dúvida para quem quiser ter, né? Porque o trabalho da polícia é irrepreendível. Não dá. Polícia do Rio Grande do Sul não tem uma coisa, você não consegue pegar uma coisa fora do lugar. É uma coisa, assim, eles estão fazendo absurdamente perfeito. Tudo que é perícia, tudo no seu tempo certo, não saiu correndo, deu as notícias na maneira correta. Só agora, dia 20 de fevereiro, que a gente vai saber o final do final. Agora, inclusive, por conta da morte dela, se encerra, de fato, porque não tem mais oitiva para fazer com ela. E a gente vai talvez saber mais coisas. Então, a Daisy, ela permanece como uma inocente para ela. Talvez ela até acredite nessa mentira, né, dela mesma. Só que, para mim, é a mais das cruéis, porque ela encerra a história. Ela tem a coisa do alto prazer de falar: ninguém vai saber mais nada de mim. De mim ninguém mais vai falar nada. Quer dizer, de mim pode até falar tudo, mas você não vai saber o que mais vai falar. Porque ela poderia contar muita coisa. Ela poderia entregar muitas histórias. Ela poderia ser, sei lá, analisada por uma perícia, por um psiquiatra para entender esse tipo de cabeça. Ela não vai permitir isso. Ela simplesmente resolveu: eu comecei, eu enterrarei. Nada vai, tudo veio comigo e tudo vai comigo. Não vai se ter o julgamento. As pessoas mortas não vão ter a justiça. A minha sogra não vai me ver sendo julgada como uma homicida que sou. Essas pessoas que eu levei, elas vão continuar mortas e eu estarei em algum lugar, porque ela até escreve que assim, se eu morrer, cuide do meu filho antes, porque eu não sei se vou para o céu. Ela se via também como o demônio que é. Só que é pior ainda, ela não vai permitir aquele fechar do caixão que eu sempre digo que é o julgamento, onde se tem a justiça. Esse não vai ter. Essas pessoas perderam suas vidas, essas famílias vão chorar as suas ausências, mas não vão conseguir ter a dignidade da justiça, porque a Daisy assim não vai permitir que tenha. Eu imagino que seja um enterro muito solitário, né? Para quem estiver ao lado dela, porque deve ser muito difícil você ainda amar uma pessoa que fez isso, e as pessoas têm as suas histórias paralelas e os seus amores que a gente justifica pela maneira que quiser, mas é um velório sem contemplação, né? Sem momento final, deve ser direto para o enterro, porque quem que vai, pelo amor de Deus, né? Então, a Daisy morre como os maus, como aquela música do Wicked, né? Que quando o mal morre, a gente festeja. Estou dizendo que eu estou festejando aqui a morte de ninguém, mas estou dizendo, com certeza, é uma morte sem aquele minuto final de você ser olhado, lembrado, pedido, chorado. Vai ter alguém chorando por ela, óbvio que vai. Ela tem família. Mas tem que ser um choro mais contido, ela não pode ser humanizada nem na morte, porque ela foi extremamente desumana. Bom, é esse o estado final do bolo de Torres, o bolo dos reis. Eu queria ainda, fica sempre o convite para entrevistar quem quiser, para poder falar da família da Zeli, a Zeli em si, ou qualquer outra pessoa. É só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como da parte da Daisy também. Se alguém quiser trazer algum olhar de defesa ou alguma outra versão, a gente aqui ouve todo mundo e traz todas as visões. Só que vamos lembrar que perguntas serão feitas uma vez que você tem uma cadeia de provas muito extensa e muito bem amarrada, que é colocar. Tanto que ela via que ela não tinha fim, ela não tinha saída, né? Então,
Deixa eu ver só rapidamente, acho que é tudo isso mesmo. Nota fiscal, mensagem para a família. Antes de não ficar mandando mensagem para a família falando, cuida que eu sou. O sogro já foi. Vai, deixa tá. Pô, já falei, vendendo filho, já falei também. Falei. É isso. Então, tem vídeo todo dia, a gente se vê daqui a pouco. Até já.